Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com dois colegas da magistratura fluminense, Cláudia Pisco e Felipe Bernardes. Ao invés de eu fazer uma apresentação formal, eu preferia pedir que vocês se apresentassem. Cláudia, você pode falar um pouco de você para a gente? Claro, primeiro é agradecer o convite, sempre um prazer participar de eventos da escola, em especial eventos comandados por você, que é uma pessoa que, sim, de muito reconhecimento do plano acadêmico e judicial. E, assim, a minha trajetória no tribunal, eu entrei, estava até comentando com o Felipe aqui, já se vão 18 anos, né? Eu entrei no tribunal em 2000 e, ao longo desses anos, sempre envolvida no estudo e muito... eu gosto bastante dessa parte acadêmica de estudar. E hoje, fui juíza substituta durante 11 anos. Em 2011 fui promovida, merecimento, e assumi a vara de Friburgo, fiquei um pouquinho de tempo lá e depois vim por remoção e desde 2012 sou titular da 45ª vara aqui do Rio de Janeiro, da capital. Minha experiência em termos de tribunal é muito capital, eu pouco rodei, então realmente a minha experiência mais com as ações e com os trâmites aqui da capital mesmo. Legal. E você, Felipe, pode se apresentar? Claro. Olá, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, com o Fragali, com a Cláudia. Para mim, eu também agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Até comentei com a Cláudia também que esses eventos engrandecem muito a gente aprende muito. Então, quando sai de um evento desse, a gente sai com novas ideias, com a mente muito mais aberta, de modo que é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória é um pouco mais curta que a da Cláudia, evidentemente, né? Eu estou na magistratura desde 2013, como substituto ainda. Atualmente estou em Nilópolis, São João de Meriti, no auxílio compartilhado. Eu, antes da magistratura, fui servidor, fui oficial de justiça aqui do tribunal durante uns 4 anos e meio, mais ou menos, então já tenho quase 10 anos de tribunal. Bom, e também, assim como a Cláudia, né, sou um entusiasta do processo, gosto muito de estudar o direito processual civil, do trabalho também, né, e, enfim, eu acho que muitos aí devem conhecer o meu livro, consegui lançar ano passado, graças a Deus, o Manual de Processo do Trabalho. Muitos colegas têm usado, para mim tem sido uma grande honra esses comentários dos colegas, esse uso pelos colegas. E, enfim, estamos aqui para aprender, debater e vai ser muito proveitoso, com certeza. Obrigado. Obrigado aos dois, né, por terem aceito o convite para a gente bater esse papo sobre acesso à justiça e gratuidade, matéria que foi profundamente alterada pela Lei 13.467 de 2017, né, a chamada Reforma Trabalhista. Não foram poucas as mudanças que, acopladas à aplicação de honorários de sucumbência, né, teriam por objetivo, ou por suposto objetivo, inibir uma litigiosidade pretensamente patológica, segundo a qual nós litigamos enormemente, exageradamente, né? Uma litigância que é ainda inflada por um suposto comportamento oportunista dos reclamantes, caracterizado pelo ajuizamento de lides temerárias, de demandas infundadas, né? Para colocar esse debate em termos econômicos, né, seriam mudanças com o intuito de evitar que reclamantes atuem como free riders, né, como caronas, aqueles que vêm em busca de um benefício fácil, ou seja, que postulem um benefício sem qualquer ônus, já que seriam sempre beneficiários de gratuidade de justiça, com advogados que atuam quase sempre mediante honorários de êxito, né. Desonerados, assim, de qualquer custo, em caso de derrota, eles seriam ou estariam sendo incentivados a litigar, o que contribuiria ainda mais para a morosidade da justiça. Por outro lado, não são poucos aqueles que sustentam ser a gratuidade um elemento fundamental para a ampliação do acesso à justiça. De fato, eles argumentam que, com a gratuidade, alguns dos obstáculos econômicos à busca de uma solução judicial de conflitos estariam removidos. A gratuidade seria, portanto, um elemento crucial para assegurar um amplo e restrito acesso à justiça. A gente percebe, portanto, uma tensão entre gratuidade e acesso, né?
Eu queria começar esse nosso papo, portanto, indagando a Cláudia, como era na prática, essa tensão ela já era perceptível, como era na prática o exercício da gratuidade da justiça antes da reforma? Bom, eu queria até aproveitar tudo que você pontuou, que você falou, que eu achei muito interessante essa colocação, porque é curioso, e isso eu fico muito sempre perplexa, quando existe uma presunção de que todos os litigantes da trabalhista são abusivos, de que os juízes da trabalhista são irresponsáveis com relação ao tema gratuidade da justiça, porque se a gente pegar o estudo no direito comum, né, se você for estudar, por exemplo, a trajetória e evolução do direito processual civil, a fala é totalmente diferente, o discurso é totalmente diferente. Se a gente for remontar à época de 70, que houve o evento que resultou na obra lá do Acesso à Justiça, que foi compilado pelo Capelletti e Braengart, o que a gente vai ter é justamente uma grande preocupação com o excesso de número de litígios, de conflitos, e a necessidade dos ordenamentos se ajustarem a isso, criando mais oportunidades de ações serem ajuizadas, porque a existência de conflitos sociais sem a possibilidade de mecanismo para que haja tutela estatal, isso gera uma preocupação que já era apontada antes como litigiosidade contida, que acaba repercutindo em termos sociais. Entendeu? Então, assim, o que resultou, as chamadas ondas de reforma do processo, a primeira onda de reforma do processo foi proposta, foi a questão da gratuidade de justiça, posteriormente, segunda onda, adaptação aos novos direitos e mecanismos, terceira onda, a ampliação para o uso de mecanismos alternativos de solução de conflito, deformalização do processo, ou seja, todo o investimento para que haja uma ampliação nos meios que as pessoas têm para poder chegar ao Estado, para poder chegar à efetivação dos direitos, a gente vê hoje um discurso contrário. Ou seja, até no próprio relatório da ação direta que trata sobre o assunto, num dos votos, vem falando sobre isso, sobre o excesso de demanda, a necessidade de se conter o excesso de demanda. Assim, é uma fala totalmente inversa. A ideia não é conter o excesso de demanda. A ideia seria disponibilizar mecanismos para poder efetivar esse número de conflitos, esse número de direitos que estão sem atendimento, e não reprimir, porque a repressão ela acaba desencadeando até em efeitos sociais e econômicos. Então, acho que assim, o papel que eu vejo que o judiciário deve ter, e eu acho que nessa parte legislativa, executiva, toda a estrutura do Estado deve ter com relação a esse tema, seria integrar o judiciário e fazer, judiciário e outros mecanismos para poder dar uma solução a esse excesso de conflitos trabalhistas, implementando, não sei, juizados especiais, implementando outros meios, outras formas de tentar resolver esse número de conflitos, ao invés de simplesmente reprimir. Isso é um incômodo que eu, particularmente, tenho bastante quando eu leio sobre a reforma, quando eu vejo os artigos, porque eu acho que a ideia é repressão mesmo, a ideia é você reprimir o número de conflitos. Então, aí, já só queria fazer essa introdução, porque eu achei muito bem colocada o seu ponto, e eu estava fazendo a leitura do voto, salvo engano, até do ministro Barroso na ação direta, e ele coloca isso, ele coloca essa avaliação de que a necessidade de se conter esse excesso desse fluxo. Bom, aí com relação especificamente à gratuidade de justiça, e aí é muito importante lembrar que gratuidade de justiça ela é uma necessidade para poder se efetivar a garantia de acesso. Então, se existe uma garantia constitucional de acesso à justiça, a justiça ela tem que chegar a todas as pessoas que tenham ou não possibilidade de ter custear, né, aquelas
as despesas. Então, a gratuidade de justiça ela vem para poder viabilizar as pessoas que não têm condições de custear para poder chegar a isso. Então, é importante pontuar que a gratuidade é uma forma de efetivar uma garantia constitucional. Ela vem nesse caminhar de efetivação. Antes da reforma, o que a gente tinha, como não havia essa colocação toda, né, como foi agora, essa desconfiança toda, a gratuidade de justiça ela era tratada aqui em combinação com uma lei, que eu acho que é uma lei que a gente tem, parece aquela esponjinha, né, que você vai em restaurante japonês, que você coloca aquele lencinho que vem a água e ela fica enorme, né? Aquela lei 5584, que é uma lei que fala sobre tudo, né? Uma lei que tem poucos artigos, mas ela fala sobre tudo, tratando a gratuidade de justiça, invocando a atuação do sindicato, né, para poder prestar assistência judiciária gratuita também, e complementando com a 1060, que era da Justiça Comum, para poder viabilizar. E o que se pautava e o entendimento do TST com relação a esse tema era, muitas vezes, vincular a ideia de que quem seria beneficiário da gratuidade de justiça seria aquele que contaria com assistência sindical gratuita na forma da 5584, então seriam aqueles que recebiam até 2 salários mínimos, que não teriam condições, e em conjugação com a 1060, que autorizaria a declaração pela parte para que pudesse declarar que não teria condições de custear o processo sem prejuízo próprio de sua família. E aí, então, a tendência o posicionamento era esse, ou seja, reconhecer a gratuidade para aqueles que recebessem até 2 salários mínimos ou então fizessem essa declaração, e que a jurisprudência costumava aceitar até a declaração feita pelo advogado na petição inicial, sem poder, sem nada e tal, até que veio a súmula 463, que é a súmula do TST, que regulamentou isso e, na minha opinião, acabou acertadamente exigindo do advogado poderes especiais, até porque a lei dá consequências para essa declaração, né? Então, passou a exigir poderes especiais do advogado para poder prestar, mas basicamente era isso. Antes da reforma, a gente trabalhava com gratuidade, concedendo para aqueles que recebiam até 2 salários mínimos, que contavam com assistência sindical, ou então que prestassem a tal afirmação na petição inicial, inicialmente independentemente do advogado ter poderes especiais, posteriormente exigindo isso, e assim era, né? E a 463 teve também a vantagem de fixar o entendimento da gratuidade para a pessoa jurídica também. Pois mas aí, Felipe, pegando, assim, a Cláudia já antecipou alguns dos assuntos que a gente vai falar mais à frente, né? A ação direta de inconstitucionalidade, né? Na empolgação saiu. Assim, começa a falar, não para mais. A ideia do dobro do salário mínimo, né? Mas eu queria, assim, que você também tentasse explicar para a gente, havia essa banalização da gratuidade? Olha, Fragali, eu compartilho das preocupações da Cláudia, né? Eu realmente acho que a gratuidade da justiça é um tema essencial no processo para definir os rumos do direito processual e da justiça do trabalho como um todo. Mas a minha visão sobre a reforma nesse ponto é uma visão que, assim, a gente tinha um cenário anterior, como a Cláudia falou, que bastava a declaração de hipossuficiência. Então, perfeito. E isso, a meu ver, até a gente deve conversar sobre isso ainda ao longo aqui da exposição, mas isso é uma situação que eu acho que é válida e vai se aplicar para a maioria dos casos. Mas, na minha visão, pessoalmente, tinha alguns casos, sem comentar casos concretos, evidentemente, mas alguns casos que havia um excesso, talvez, de gratuidade. Então, vou dar um exemplo que foi noticiado até no informativo do TST, em 2016, 2017, uma situação em que o reclamante, o trabalhador, foi dispensado, ganhou R$1.400.000 de rescisão do contrato de trabalho. Na semana seguinte, ajuizou uma reclamação trabalhista e o TST fala que ele é beneficiário da gratuidade. Uma outra situação, um empregado com contrato ativo, ganhando R$40.000 por mês, declarava hipossuficiência e era considerado hipossuficiente. Então, certamente, na minha concepção, com todo respeito a quem pensa diferentemente, era uma situação de exagero para um certo lado. E a gente tem a reforma, então, que é uma reação legislativa, talvez também exagerada, para um outro lado. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo no processo do trabalho atualmente é um momento, talvez, de rever alguns paradigmas, rever alguns conceitos. E sair desses extremos e tentar alcançar um caminho mais de equilíbrio.
Então, situações como essa que eu narrei são situações, para mim, claramente, que não poderia ter gratuidade de justiça, porque aí sim acaba estimulando uma litigância talvez irresponsável. Mas, certamente, partir da premissa de que a ação trabalhista, em geral, que os trabalhadores são litigantes de má-fé, isso, na minha visão, também é uma distorção de ótica muito grande. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar hoje em dia, cada vez mais, é um caminho de equilíbrio, sair de situações extremas que a gente tem tanto numa situação como na outra, porque, como a gente sabe hoje, né, hoje em dia, no regulamento da reforma, já antecipando talvez um tema que a gente fosse discutir aqui, quer dizer, eu costumo chamar que são dois subsistemas de gratuidade. Um subsistema da concessão automática, aquele trabalhador que receba menos de 2 salários mínimos. Nesse caso, se a gente ler com atenção a CLT, sequer há necessidade de requerimento. Ou seja, basta o fato objetivo do trabalhador receber menos de 2 salários mínimos, que automaticamente ele vai ser beneficiário da gratuidade de justiça. Então, esse seria um subsistema da concessão automática da gratuidade. E o segundo subsistema é o subsistema da concessão da gratuidade condicionada à comprovação, né, aplicável para aqueles casos em que o trabalhador perceba na dicção da lei menos de 40%, ou mais de 40% do teto do INSS, que atualmente dá um valor aí de R$ 2.300 aproximadamente. E aí eu coloco no ar a seguinte pergunta: um trabalhador na realidade brasileira que tem um salário de R$ 2.300, R$ 2.400, esse trabalhador tem condição de custear as despesas do processo? Evidentemente que não. Então, talvez, numa situação como essa, em que um trabalhador, mesmo com um contrato ativo, que o trabalhador, por exemplo, que se exige uma comprovação, e aí os critérios para a comprovação é outro tema que a gente pode debater aqui, que é um tema bem polêmico também, mas se exigir uma comprovação nesse caso, provavelmente dita, é uma situação que certamente vai inviabilizar o acesso à justiça, em muitos casos, de acordo com a forma como se enxergue essa comprovação. Então, qual a ideia que eu defendo aqui, a ideia que eu venho defendendo, é uma ideia talvez de tentar buscar esse caminho de equilíbrio, né? Nesses debates também a gente sempre tem novas ideias. A ideia é a seguinte, né? Primeira coisa, com relação à comprovação da gratuidade de justiça, a gente sabe que em meio de prova, no direito probatório no Brasil, vigora o princípio da persuasão racional, do livre convencimento motivado, é o artigo 371 do CPC. Ou seja, meio de prova é uma questão que o juiz tem a certa liberdade de apreciar, claro que não é um ato, não é discricionário, mas o juiz tem uma certa liberdade de apreciação da prova. E se a gente ler com atenção ao texto da reforma, a reforma não coloca qual o meio de prova. A reforma coloca, se o trabalhador ganhar mais de 40% do teto do INSS, ele vai ter que comprovar. Agora, como vai se dar essa comprovação? E aí, a tese que eu venho defendendo é a seguinte: em alguns casos, o juiz pode considerar válido, sim, como meio de prova, a própria declaração de hipossuficiência. Ou seja, uma prova de próprio punho, o próprio trabalhador juntando que não tem condições de pagar as despesas, e isso pode ser aceito pelo juiz como meio de prova válido. Porque, veja, eu não estou falando aqui de um depoimento pessoal, de uma prova do direito material, estou falando de uma questão de acesso à justiça. Então, a interpretação dessa comprovação, ela tem que ser, a meu ver, bastante mais branda, tá? Mas também eu não posso desprezar a reforma, eu não posso considerar que um cenário, por exemplo, como eu falei, em que havia situações, a meu ver, de nítida distorção, eu não posso considerar como um cenário correto. Então, talvez seja o momento de fazer uma meia-culpa também, ver onde é que a gente pode melhorar, mas, claro, sem cair para um excesso extremo do outro lado, que vai resultar, como a Cláudia falou, em prejuízos aí imensuráveis no acesso à justiça. Bom, de novo, né, a gente vai antecipando questões que aparecerão aí no nosso bate-papo, né? Você já faz a menção a 2 subsistemas, né? Eu queria, antes de entrar na discussão dos chamados subsistemas que o Felipe propõe, né, nessa ideia, tentar recuperar na fala da Cláudia a discussão sobre a ação, né, a ação direta de inconstitucionalidade, já que esse debate, com todas essas variáveis que vocês estão mencionando, ele está fortemente presente na ação 5766, né, cujo julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, né. Até agora nós tivemos 2 votos, né, o voto do ministro relator o Roberto Barroso e o voto do ministro Edson Fachin, né. Cláudia, você que já mencionou a DIN, pode desenvolver um pouco mais, falar um pouco para a gente sobre qual é o objeto da ação, como é que ela está sendo desenvolvida, como é que foi a votação, quais são as expectativas que a gente percebe no horizonte em relação ao seu resultado? Claro, assim, esse tema da inconstitucionalidade, ele é tão presente, eu acho assim, tão notório em muitos pontos, né, que é muito importante que a gente tenha uma noção. Eu estava vendo aqui, ouvindo o Felipe colocando as suas posições e a gente sempre abrindo a cabeça para poder aprender sempre. Eu penso o seguinte:
assim, a abordagem da ação direta é uma abordagem que discute, por óbvio, a constitucionalidade desses dispositivos relacionados à gratuidade com o foco no acesso à justiça, mas existe também uma colocação, e que foi pontuada em algumas falas, porque na ADIM houve a participação de alguns amigos cures, e Amit, Curi, né? Porque são vários. É plural, Amit, né? A gente tem que treinar o latim, né? Verdade. Amit. Amit, Curi. Então, algumas falas pontuando que não é só o acesso à justiça, assim, a isonomia de tratamento também está presente, né? E foi uma fala que não só da oratória de alguns, mas, salvo engano, até acho que a Raquel Dodge também chegou a pontuar isso, porque, o que ocorre é que, no processo civil, a regra não é assim. Ou seja, o que veio com a reforma, exigindo comprovação, por exemplo, como o Felipe bem pontuou, exigindo comprovação para que haja o deferimento da gratuidade de justiça, isso não existe no processo civil. A responsabilidade por honorários advocatícios, honorários periciais, ou mesmo custas, no caso de arquivamento, para beneficiário de gratuidade de justiça, isso não existe no processo civil, a não ser caso de litigância de má-fé. Então, o que eu acho é que a exceção que existe lá, que é você retirar o benefício só no caso de má-fé, aqui virou uma regra, ou seja, a presunção é de que a má-fé existe em todos os casos. Você tem que provar que você não tem a má-fé para você ser dispensado, enquanto lá você tem a gratuidade e você tem a presunção da boa-fé. Aqui, pela reforma, virou uma presunção de má-fé. Então, eu acho que isso... existe o ponto da ADIM a questão do acesso à justiça, com a perspectiva de que a gratuidade é necessária para poder viabilizar o acesso, ampliar a oportunidade de se recorrer e obter efetivação de direitos, mas existe também, como matéria de fundo, a questão da inconstitucionalidade pela violação do princípio da isonomia, porque o tratamento que a parte tem no processo de trabalho é totalmente diferente do tratamento que a parte tem no processo civil. Se formos pensar em termos, por exemplo, de honorários advocatícios e honorários periciais, que tem que arcar, a fala, inclusive, no voto do próprio ministro, porque na ADIM teve o voto do relator, o ministro Barroso, que foi pela inconstitucionalidade, pela constitucionalidade da regra, só apresentando algumas propostas, critérios para poder aferir e para poder responsabilizar, limites, né, de responsabilizar o patrimônio do trabalhador, dado o caráter natureza salarial, por óbvio, e o ministro Fachin, que foi pela inconstitucionalidade. Ou seja, nós temos 2 votos, um para cada lado, vamos ver como é que vem as outras colocações. Tenho a esperança de que os outros ministros tenham essa visão. A colocação da Raquel Dodge foi muito importante, a defesa de pontos feitos até pelas pessoas da área trabalhista foram importantes também para poder destacar isso, mas eu acho que é muito importante que nós, juízes do trabalho, tenhamos também a consciência de que essa regra, ela, na verdade, ela pressupõe que o juiz do trabalho avalia mal a gratuidade de justiça. Porque o juiz civil, tudo bem, ele sabe lidar com a regra que não exige a comprovação. Ele sabe analisar com razoabilidade o instituto da gratuidade, mas o juiz do trabalho não, é protetivo, ele não tem razoabilidade na hora de interpretar, entendeu? Então, assim, eu acho que essa ideia que se tem, eu acho que para a gente, na hora de atuar, eu acho que cabe a gente mostrar que a gente sabe sim interpretar. Então, situações como o Felipe bem colocou, empregados, pessoas que estão em contrato ativo, que recebem R$40 mil, a presunção é de que essa pessoa não tem direito à gratuidade de justiça. Essa vai ter que comprovar por A mais B que ela precisa. Às vezes pode até... Só que vocês concediam, né? Pois é, mas essa vai ter que comprovar. Por quê? Porque a presunção milita em favor de não ter.
Agora, existem situações como pessoas que ganham R$4.000, por exemplo, e que não estão cobertos pelo teto da lei, da reforma, que essas, salvo o melhor juízo, a presunção é de que não tem, porque as custas não são baratas, entendeu? Então, eu acho que assim, vai depender muito, mudar esse cenário, vai depender muito da responsabilidade da interpretação feita pelo juiz do trabalho nesse contexto da gratuidade. Mas, juridicamente falando, analisando a questão friamente, entendo e espero que a tese da inconstitucionalidade vença na ação direta, para poder permitir, inclusive, que nós possamos fazer a interpretação da regra da gratuidade de forma ponderada e razoável, da mesma forma que fazem os colegas do civil. Perfeito, eu concordo com tudo que a Cláudia falou. Eu acho que realmente a gente tem um cenário, talvez, em que parta dessa premissa de que o juiz de trabalho não avaliaria bem. E, como eu falei aqui, em alguns casos, talvez realmente isso não tenha acontecido. E por isso que eu acho que realmente chegou o momento de um equilíbrio, buscar um equilíbrio na sua atuação e evitar decisões extremas. concordo que um empregado que ganha R$4.000, ele não vai ter que comprovar nada. Mas eu acho que esse trecho da reforma é como se fosse um recado do legislador, assim, olha, peraí, está tendo situação aí que está tendo coisa errada nisso daí. E aí, então, como se fosse um recado para a gente tentar repensar. E aproveitar esse momento, então, para refletir justamente sobre esse tema e verificar esses critérios em situações absurdas como essa, não conceder, mas em outras situações, como você colocou, conceder. Né? Enfim, com relação à decisão do Supremo, da ação direta de constitucionalidade, eu particularmente, assim, eu também gostaria muito que fosse julgado inconstitucional, mas eu acho muito difícil, pelo histórico recente do Supremo na matéria trabalhista, a tendência que eu vejo, pelo menos com relação à parte de honorários advocatícios sucumbenciais, cobrado do beneficiário da gratuidade, eu acho que isso eles vão declarar constitucional, talvez com alguns limites, como no voto do Barroso. Mas acredito que em geral, vão declarar constitucionalidade sim. Né? Talvez o único dispositivo que, a meu ver, ele realmente viola de forma flagrante o acesso à justiça é a situação de condicionar uma segunda ação à cobrança de custos, ao pagamento prévio de custos. Aquela situação em que o reclamante falta no arquivamento, e aí, para ele ajuizar a segunda ação, ele teria que comprovar o pagamento das custas da ação anterior como um requisito para a segunda ação. Esse dispositivo específico, a meu ver, o Supremo vai declarar inconstitucional, porque realmente... Pois não, fala. Não, eu ia aproveitar justamente essa sua referência à ideia do arquivamento, né? Porque no voto do Barroso ele faz uma... ele cria um critério Sim. que não existe na lei, né? na lei da reforma, dizendo que, na hipótese de arquivamento e condenação em custas, né, o reclamante deveria ser intimado para ter a oportunidade de justificar a sua ausência e, eventualmente, em função da justificativa, permanecer isento. Né? Aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, Felipe, né, falando, assim, é razoável essa interpretação conforme que ele está propondo? É razoável essa modulação? Isso efetivamente, você acha que isso é efetivamente constitucional, ou ela, no fundo, essa interpretação vai tornar ainda mais complicada a possibilidade de litigar dos empregados? Né? O que ou o que poderia ser considerado uma justificativa aceitável? Né? Olha, Fragalha, essa pergunta é excelente, esse tema é um tema excelente também. Eu aproveito aqui esse espaço para fazer um apelo aos colegas que sejam bastante compreensivos e tolerantes nessa justificativa, né? Porque é mais uma inovação da reforma, está lá na situação de arquivamento, então o trabalhador ele vai ter o prazo de 15 dias para comprovar a justificativa da sua ausência. E aí eu coloco no ar a seguinte colocação. Né? Então, assim, por exemplo, será que a justificativa para isentar de custos, será que é a mesma coisa de não arquivar? Será que seria uma justificativa igual a para não arquivar o processo? Porque, por exemplo, uma situação de doença, uma situação em que o trabalhador não compareça à audiência inicial porque está doente, e aí é comprovado isso com atestado médico. Ora, nesse caso, não vai se ter o arquivamento do processo, sequer vai se ter o arquivamento, porque é um motivo comprovado legalmente. Agora, a situação de justificativa, no caso de ausência, a meu ver, é uma situação que é muito comum. A gente sabe, por exemplo, né, todo mundo já passou por isso, situação de audiência, o reclamante chega atrasado meia hora, uma hora que seja, dizendo, olha, excelência, eu cheguei atrasado, mas porque o ônibus estourou o pneu, eu peguei um trânsito acima do esperado e por isso não consegui chegar a tempo. Nesse caso, a gente vai arquivar o processo? Sim, claro, a gente vai arquivar o processo porque é uma ausência que não tem um motivo legal. Agora, será que nesse tipo de caso eu tenho que cobrar custas desse cidadão? Eu entendo que não, são situações diferentes.
Então, como é que eu tenho feito na prática? Como é que eu acho que isso deve ser feito? Então, a justificativa, o juiz tem que ser bastante tolerante com a justificativa. Então, basta que, por exemplo, o trabalhador compareça no dia da audiência e na secretaria informando o motivo da sua ausência. Olha, não pude comparecer por isso. Ele deu uma satisfação. E o legislador, quando traz essa previsão, o que ele quer, a meu ver, também aqui, é evitar algumas situações também que podiam acontecer, que não sempre acontecem, mas uma minoria de situações que aconteciam, talvez de abuso, uma situação talvez em que a testemunha não compareceu. E aí o reclamante ia lá simplesmente, e aí também não ia, faltava, era arquivado o processo, né? Ou a situação em que o próprio advogado não foi. Enfim, às vezes podia gerar alguma manobra, né, vamos dizer assim, subreptícia aí, para evitar esse tipo de situação. Então, eu acho que a reforma tentou coibir isso. Então, a meu ver, isso tem que ser visto com a boa-fé, partindo da premissa sempre da boa-fé. Ou seja, o trabalhador não compareceu, o juiz fez o pregão na hora designada, ou com atraso, né, o reclamante não compareceu. Então, vai ser arquivado o processo. Mas eu não vou cobrar custos desse cidadão porque houve uma justificativa plausível, ainda que não seja um motivo legal que justifique a ausência e, portanto, o não arquivamento do processo. Então, são situações diferentes. E uma situação que, para mim, é mais diferente ainda, que essa eu tenho quase certeza que o Supremo vai declarar inconstitucionalidade, é o condicionamento do pagamento das custas da primeira ação, primeiro arquivamento, para que possa ajuizar a segunda ação. Essa aí viola-se essa justiça a não mais poder. É aquela situação, por exemplo, em que o trabalhador faltou por um motivo, enfim, não justificou, e aí, para que ele possa ajuizar a segunda ação, se exige como pressuposto processual que ele pague as custas do arquivamento. Ora, uma pessoa que não tem condições, desempregada, ou que tem um salário baixo, é evidente que essa pessoa não vai ter condições de recolher as custas para poder ajuizar essa segunda ação. Então, nesse ponto, eu não sei se a Cláudia concorda, mas eu acho que nesse ponto, fazendo aqui um exercício de futurologia aqui, eu acho que o Supremo vai declarar esse ponto específico inconstitucional. Agora, com relação à justificativa em si para a ausência, eu acho que é uma questão de boa-fé, né, que o legislador ponderou. Então, a meu ver, não seria inconstitucional a cobrança de custas em si, desde que o trabalhador não justifique. Então, não justificou, não apareceu na vara, sumiu e não deu nenhum motivo. Então, nessa situação, eu acho que, até ponderando com a boa-fé e com o princípio constitucional da solidariedade, que é o princípio que fundamenta a boa-fé objetiva, eu acho que, nesse caso, até poderia cobrar custas desse trabalhador, que não justificou, mas jamais condicionar o depósito prévio das custas para ajuizar a segunda ação. Não sei o que a Cláudia pensa sobre isso. Não, na verdade, assim, eu particularmente entendo muitas coisas inconstitucionais dessa reforma, poucas em termos processuais, na parte de gratuidade, né? De resto, tem algumas coisas bem interessantes, bem legais que vieram, mas nessa parte eu tenho alguma dificuldade realmente de encontrar. Até aproveitando a questão da modulação, acho que é o que eu estava falando da presunção de má-fé, né? Ou seja, pelo menos nesse ponto, ele ainda deu uma chance. Falou assim, olha, eu vou presumir que você teve a má-fé, que você e chegou no voto, chegou a falar, a mencionar a figura do abuso, né? Do litigante, a justificativa que não está punindo o litigante trabalhista, mas está punindo o litigante desidioso ou algo parecido, alguma expressão assim, como se a pessoa que não comparecesse à audiência fosse presumidamente um desidioso e aí tivesse, então, que ser apenado. Minimamente, eu acho que nesse contexto, né, até pela essa ideia de se presumir verdadeiro, presumir a má-fé, eu acho que seria razoável, pelo menos, se dar a oportunidade dele se defender. Então, acho que dentro desse contexto seria razoável. E é interessante porque é o seguinte, se você vai no juizado especial, se o reclamante, se o autor, falta audiência de instrução, não estou falando nem da primeira, não, né? De instrução, o feito é extinto, sem resolução do mérito e não tem custos. Então, assim, é a mesma coisa, por exemplo, aqui, com relação aos honorários e aos advocatícios e periciais, e mesmo custos, se ele tiver crédito em outro processo, ou seja, o camarada tem crédito trabalhista em outro processo, salário que ele não recebeu, verba resilitória que ele foi dispensado, não recebeu nada. Aí ele tem aquele crédito, aí ele vai ter que pagar. É curioso porque, na justiça comum, ele pode ter um crédito de aluguel, ele pode ter uma cobrança de um empréstimo que ele fez para uma pessoa. Qualquer direito que ele vá lá receber, o que ele ganha, se ele é beneficiário da gratuidade de justiça, não é mordido
pela parte contrária, por conta de honorários ou mesmo para poder custear honorários periciais. Então, assim, me soa muito flagrante a inconstitucionalidade, não só pelo aspecto do acesso à justiça, mas também pelo aspecto da autonomia de tratamento com relação aos demais litigantes, nesse contexto, né, comparando as duas esferas. Então, isso é Agora, com relação à expectativa, nesse ponto, assim, embora eu torça muito pelo resultado da inconstitucionalidade, realmente eu não tenho, assim, uma esperança Não tá muito esperançosa. muito grande por isso, mas eu acho que não é nem pelo aspecto jurídico, eu acho que a reforma ela tem uma pegada econômica muito forte. Então, a ideia de recuperação da economia, recuperação do empresariado, que precisa respirar, e com isso, o freio das ações trabalhistas, assim, e eu acho que isso pode ser um elemento importante na hora de decidir. Entendeu? Então, assim, eu espero, mas com o coração um pouco apertado. Uma torcida quase assim, né, na expectativa de que não vai dar muito certo. Mas enfim, eu queria voltar para o argumento que o Felipe desenvolveu um pouco mais cedo, né, a ideia de dois subsistemas, um de concessão objetiva, automática, e o outro mais subjetivo, né? O Felipe, inclusive, me deixou com uma dúvida porque fez a referência a um subsistema com a alusão a 2 salários mínimos, e na reforma tem a referência justamente a 40%, 40% até foi e aí eu acho que, na verdade, você recuperou a informação que estava no HD está antiga. no HD já antiga, né, de que sempre 2 salários mínimos e não 40% do teto da Previdência, né, que corresponde um pouco mais que 2 salários mínimos. Na verdade, hoje corresponde a 2.258 e o salário mínimo vai dar um pouco menos que 2.200, né? Então tem aí uma pequena diferença. O que vocês acham que isso significa, né? Esses dois subsistemas? O Felipe já começou a desenvolver um pouco, né, sobre quem ganha acima desse valor, né, não pode ser beneficiário de justiça gratuita, ou se pode, né, como é que esse processo é realizado, como é que esse processo é aferido, né? O que vocês acham que essa linha de corte introduziu dentro do sistema? Olha, eu acho que foi uma ponderação que foi feita pelo legislador, né, que veio de cima para baixo, como se fosse uma situação em que algumas pessoas, presumidamente, já têm essa condição de beneficiários da gratuidade de justiça e que, acima de determinado valor, essas pessoas elas vão ter que comprovar que, efetivamente, elas precisam, se ajustam dentro dos critérios necessários para poder conceder a gratuidade de justiça. Então, me parece que veio uma ponderação de interesses feita pelo próprio legislador ao editar a lei. Ou seja, quem está abaixo deve receber, mesmo que não peça, deve receber gratuidade de ofício. Exatamente. Me parece que a ideia do legislador foi essa, ou seja, já fazer uma interpretação da garantia do acesso à justiça com relação à gratuidade e já estabelecer que essas pessoas que recebem até 40% da Previdência teriam direito, independentemente de provar nada, essas pessoas já têm a presunção de que elas são essa presunção seria até uma presunção absoluta, na minha visão, uma presunção juris e de jure, quer dizer, uma presunção que sequer admite prova em contrário. Ganha menos de 40% do teto do INSS, automaticamente presunção absoluta de que é suficiente. Eu tenho dúvida, porque eu não sei, não estou com o texto da lei aqui, mas eu não sei se o verbo utilizado que o juiz deferirá ou poderá deferir, porque diz que é de ofício ou a requerimento. Mas se for o verbo que deverá, realmente vai ser uma presunção absoluta nessa situação. Mas, de toda forma, é Mas, Cláudia, mesmo que seja poderá, a partir do momento que você fixa uma linha de corte, que você diz, se eu ganho abaixo, eu sou beneficiário, ou eu tenho todas as expectativas de ser, eu não posso, de ofício, conceder? Eu entendo que sim, porque eu entendo que, da mesma forma, eu faço uma comparação, que é claro, mutatis mutandis, porque não é a mesma circunstância, mas
Quando se começou, por exemplo, a questão do bem de família, que se começou, a jurisprudência começou a autorizar que fosse feita a penhora de bem de família de alto valor, de grandes salários, né, para poder ponderar com o acesso à justiça de forma ampla, né, do próprio credor também, para poder efetivar o direito, e começou a autorizar. Quando vem e essas questões de penhora de bem de família, penhora de alto valor, começam a ser tratadas pelo legislador, né, com alguns vetos e tal, mas que começa a ser objeto de atuação pelo legislador, ele vem com uma proposta de ponderação, mas eu entendo, em particular, que essa proposta ela não tem um caráter vinculativo absoluto. Ou seja, é uma ponderação que o legislador primeiramente fez e entregou, mas a tarefa de ponderar e interpretar a Constituição e aplicar o caso concreto é uma tarefa que o legislador pode fazer quando ele edita a lei, mas é uma tarefa que o juiz também faz quando julga. Então, eu entendo que existe, embora tenha o texto da lei, existe, se a premissa que o legislador utilizou foi a ponderação, eu entendo que o juiz tem a possibilidade de, julgando, usando o mesmo argumento e o mesmo fundamento, também ponderar e escapar daqueles parâmetros que foram colocados. Então, entendo que é possível, sim, o juiz conceder. Eu consegui achar aqui o dispositivo, é o 790, parágrafo 3º. E realmente eu vou concordar com a Cláudia, vou até retirar o que eu disse aqui. Eu falei que seria uma presunção absoluta, juris e júri. Na verdade, é uma presunção relativa, presunção juris tanto, né? Mas é claro que faz parte desse subsistema de concessão automática. A grande diferença é que no parágrafo 3º do 790, ele diz: é facultado ao juiz, órgãos julgadores, etc., conceder a requerimento ou de ofício. Então, a previsão de concessão de ofício. Ao passo que no parágrafo 4º, que é a situação da comprovação, né, então pode ser concedido à parte comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas do processo. E aí, aparentemente, aqui, a meu ver, já precisaria de um requerimento da parte, né, já foge daquela presunção de insuficiência. Mas a presunção certamente é relativa, até porque a parte pode estar desempregada, mas, por exemplo, possuir um patrimônio de 20 milhões de reais. Sim. E aí, nesse caso, ela não faria jus à gratuidade. Então, realmente, a presunção ela vai ser relativa. Nesse contexto que a gente vem aqui discutindo, né, ou seja, de presunção objetiva, né, presunção absoluta, ou seja, critérios, quando a gente olha para a trajetória da Justiça do Trabalho, a gente percebe que se utiliza muito a expressão hipossuficiente, né, de uma forma quase que se fosse sinônimo de empregado, né. Aí, nas nossas decisões, às vezes, a gente escreve, né, o hipossuficiente pleiteou, ou na circunstância tal, etc. Né? Hipossuficiência pode ser ainda associada à ideia de miserabilidade, né, que justificaria a demanda da gratuidade, sendo que tanto hipossuficiência como miserabilidade comportam uma boa dose de subjetivismo, né? Ou seja, o que é, como disse o Felipe lá, recuperando o informativo do TST, o sujeito ganhou 1.400.000, mas se diz hipossuficiente ou se diz em condição de miserabilidade no sentido de não poder litigar, né? Na reforma, na lei, diz que a gratuidade será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custas no processo, né? Como é que a gente faz essa comprovação? Ou como é que essa comprovação pode ser feita? Felipe, você pode explicar para a gente? Bom, aí foi aquilo que eu comecei a pincelar, né? O princípio do livre convencimento motivado, artigo 371 do CPC. Então, com relação a meio de prova, o legislador colocou, a parte vai ter que comprovar a insuficiência de recursos. Mas o legislador sabe muito bem que ele não tem como dizer como vai ser essa comprovação, porque direito probatório é uma questão que está na apreciação do juiz, né? Inclusive, hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, as máquinas atuando, vendo os processos, as teses. Só que a valoração de prova em si é uma matéria que eu sou incrédulo. Eu acho que nunca um robô, uma inteligência artificial, vai conseguir avaliar a prova, porque depende justamente da apreciação humana, um pouco do subjetivismo, como o Fragalho colocou. Então, enfim, o que eu penso é que o juiz tem que ter o velho e antigo bom senso, né? Quer dizer, aquela situação de saber ponderar. Então, uma situação, por exemplo, que num caso concreto, a pessoa se diz beneficiária, ela se diz hipossuficiente, então pede o benefício da justiça gratuita. Mas ela tem, por exemplo, numa consulta, você vê que ela reside, ou então na petição inicial, reside na vieira solto, numa cobertura. É evidente que numa situação dessa o juiz tem que ter o bom senso de indeferir o benefício.
Então, eu acho que essa previsão, essa alteração legal, ela vem com esse sentido, de tentar coibir algumas situações pontuais de excesso que aconteciam, né? Mas não que a gente possa partir da premissa de má-fé. Nesse ponto aí, a Cláudia falou perfeitamente. E a comprovação, bom, isso, por exemplo, é no cível, no Tribunal de Justiça aqui do Rio, como é que eles fazem, por exemplo? Eles existem 3 declarações de pessoas que conheçam, né, para poder comprovar que aquela pessoa não tem condição de pagar. Então, por mais que até no CPC baixe também a mera declaração de próprio punho, lá eles têm essa praxe de exigir. E alguns colegas eu sei que têm exigido declaração de imposto de renda, por exemplo. Isso até pode ser aplicado, o imposto de renda até pode ser aplicado em algum caso limítrofe, talvez, mas em muitos casos a gente sabe que a nossa clientela, grande parte dela, não vai ter nem imposto de renda, não declara. Então como é que eu vou exigir, meu amigo, você ganha 2.300, você ganha 2.500, como é que eu vou exigir que você comprove isso com imposto de renda? Às vezes o cidadão nem tem, nem declara o imposto de renda, está desempregado. Né? E um ponto que é importante também, que eu acho que a maioria já percebeu isso, tem feito assim, na situação do trabalhador desempregado, né? Que a grande parte também da nossa clientela vai estar desempregado. E o texto da reforma coloca lá, o trabalhador que estiver percebendo mais de 40% do teto do INSS. E a pessoa desempregada não está percebendo nada, né? Então, claro que nessa situação ele vai entrar no subsistema da concessão automática e não da concessão condicionada à comprovação. E a comprovação, eu acho que é isso. Eu acho que o juiz, assim, não existe um meio de prova fixo, né? Eu acho que o imposto de renda pode ser usado em algum caso, talvez, limítrofe, como a Cláudia colocou, o cidadão ganha R$10.000, por exemplo, né? Talvez nessa situação, mas ele fala, olha, eu tenho vários gastos, como eu peguei um caso recentemente, né? Eu tenho um filho que tem uma deficiência, por exemplo, e aí eu tenho gasto, ele comprova que tem aqueles gastos com escola, com remédio. Então, nessa situação, é claro que você vai exigir uma comprovação, porque ela é uma renda já um pouco diferenciada. Agora, em situações como a Cláudia colocou, de R$4.000 e tal, eu vou partir da premissa de que é suficiente, sim. Eu não vou ficar exigindo comprovação, burocratizando uma situação, né, de comprovação, sendo que, como a Cláudia falou bem também, no processo civil não existe isso, basta que a pessoa se declare suficiente. Né? E o ponto mais interessante aí que você tocou, Fragalha, a meu ver também, é o ponto do reclamado ser beneficiário da gratuidade, que esse é um ponto que sempre foi muito polêmico, né? E a jurisprudência trabalhista em geral ela vinha dizendo a situação de que, por exemplo, no reclamado pessoa física, né? Então, empregador doméstico, se ele declarasse o suficiente, isso em geral era aceito. Para a pessoa jurídica nunca se aceitou muito na Justiça do Trabalho isso. E a partir de agora a gente passa a ter essa previsão. Eu queria até saber da Cláudia como é que ela vem fazendo isso, por exemplo, numa situação de uma pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Como é que você acha que ela pode comprovar a insuficiência para fins de gratuidade? Bom, com relação à pessoa jurídica fica mais fácil, né? Porque a pessoa jurídica aí não tem jeito de escapar das declarações de imposto de renda, aí fica mais viável. Eu, normalmente, com relação à pessoa jurídica, eu já estava aplicando até a própria súmula do TST e já exigindo declaração de imposto de renda para que fizesse. Só não faço com relação a situações em que, presumidamente, a pessoa não tem condições, por exemplo, massa falida, que até a própria súmula também já... Instituição filantrópica, você acha que pode aplicar uma presunção de insuficiência? Na instituição filantrópica, eu entendo que sim. Por quê? Porque, se você, ainda mais até pelo termo da reforma, a reforma com relação ao depósito recursal, que, enfim, foi reconhecido como incluído na parte da gratuidade de justiça, o depósito recursal ele passou a ter, no 899, a previsão expressa de que estão dispensados do depósito recursal os beneficiários da gratuidade de justiça, as empresas em recuperação judicial, que a gente pode enquadrar até porque a gente não pode executar, e como o depósito recursal tem essa finalidade de garantir a execução, e aí vem as entidades filantrópicas no meio, como se fosse um terceiro gênero, né? Ou seja, não é alguém que não estaria na gratuidade de justiça, não estaria na impossibilidade de execução, estaria em quê? Né? Então, assim, eu entendo que, na verdade, a entidade filantrópica acabou sendo inserida ali no 899 como uma pessoa jurídica que, presumidamente, não tem dinheiro, ou seja, ela não tem condições de custear. Então, acho que a presunção, no caso da entidade filantrópica, ela milita em favor dela, ou seja, em favor da inexistência. Mas é o único caso, e eu aplico para poder dar fundamento a essa interpretação, esse artigo da reforma que dispensa expressamente a entidade filantrópica do depósito recursal. Mas as demais pessoas jurídicas têm que vir com comprovação e, normalmente, vai ser um imposto de renda, enfim, ou alguma coisa de contábil, né, de informação contábil que possa
trazer. Mas eu concordo com o Felipe que, assim, em termos de pessoa, empregador, a gente tem que ter, mesmo o empregador, pessoa física, e o empregado, a gente tem que ter maleabilidade para poder aceitar qualquer meio de prova. Olha, conforme você ia falando, eu ia pensando aqui, por isso que é bom a gente debater. Comecei a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte, eu tenho aplicado também essa presunção de que a instituição filantrópica é hipossuficiente, então para mim não precisa comprovar nada. Só conforme você ia falando, eu ia pensando, porque o legislador inseriu, se a gente pegar um argumento mais, assim, mais, vamos dizer assim, literal, o legislador colocou no parágrafo, acho que parágrafo 10 do 899, a situação da instituição filantrópica, que ela está isenta do depósito recursal. Agora, se houvesse uma presunção de que a instituição filantrópica realmente ela é beneficiária da gratuidade por si só, então não haveria necessidade, no mesmo dispositivo, de estar lá, beneficiários da gratuidade e instituições filantrópicas não pagam depósito, não precisam recolher o depósito recursal. Ou seja, talvez aqui pensando num argumento meramente literal, quer dizer, da legislação, né, se a filantrópica seria beneficiária da gratuidade, não teria necessidade de ter a previsão dela especificamente, assim como da empresa em recuperação judicial, que é uma outra situação também que eu tenho aplicado. Né? Então, assim, a princípio, presumo que a empresa em recuperação judicial ela é beneficiária da gratuidade por si só. Já seria uma presunção de hipossuficiência. A presunção seria contrária nesse caso aí. Mas pensando agora, conforme você ia falando, né, a gente pode fazer essa crítica. Porque se o beneficiário da gratuidade ele não precisa recolher, e se houvesse a presunção de que a recuperação judicial e a filantropia gerasse a gratuidade, então não precisaria ter no dispositivo os três, né? Porque a gratuidade é mais ampla, ela vai abranger o depósito recursal e as custas também. Né? Ao passo que o dispositivo ele menciona o depósito recursal. Então talvez a gente possa até repensar, quer dizer, surgiu uma segunda corrente aqui. Né? Por mais que eu até tenha aplicado na prática também essa questão de dizer que são beneficiários da gratuidade por si só, a recuperação judicial e a filantrópica, a gente pode fazer uma segunda corrente aqui, um argumento, né, mais com base na literalidade do dispositivo, para concluir que não, que na verdade seriam coisas diferentes. Não que o juiz não possa conceder, mas teria que comprovar também, não seria uma presunção de hipossuficiência. Eu entendo. Desculpa, Cláudio, se eu entendi no diálogo de vocês, né, basicamente vocês fizeram alusão a 3 mecanismos de comprovação. Né? A declaração de próprio punho, que seria, né, fartamente aceita no cível e que aqui a gente, né, passou a ter uma desconfiança em função da reforma. Vários colegas que estão exigindo agora o imposto de renda, que foi mencionado pelo Felipe, e na discussão que vocês fizeram agora sobre as filantrópicas, a ideia de uma presunção de beneficiário de gratuidade, ou seja, 3 mecanismos, ou seja, declaração de próprio punho, imposto de renda e a presunção. Nós tivemos o nosso segundo podcast, né? Esse é o nosso terceiro, no nosso segundo podcast, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda, foi sobre tecnologia, né? E no grande papo sobre tecnologia, uma das coisas que a gente mencionou, que surgiu no papo, foi a ideia dessa dificuldade, do impacto que a tecnologia tem na ideia de que o que não está nos autos não está no mundo, né? E a gente tem ouvido um monte de histórias de colegas, de juízes, decisões, enfim, né, em que eles vão à internet fazer pesquisa, tanto no oráculo, no Google, para ver o que a pessoa está fazendo, o que ela tem, e em redes sociais, e aí começa a história de, não, você está jantando em Miami, ou tirando foto, ou seja, descrevendo lá no Instagram a sua vida social, e em função dessas informações deferirem ou não deferirem o benefício da gratuidade. Né? O que vocês acham? Esse recurso é um mecanismo de comprovação ou um mecanismo de aferição possível? Olha, eu tenho um pouco de reserva nesse ponto, porque assim, eu acho que o juiz ele tem um limite na investigação probatória. Então, aqui, se a gente está falando sobre essa questão de provas, eu acho que isso tem que ser um debate entre as partes. Eu acho que existem situações em que, presumidamente, a pessoa recebe menos de 40%, existe uma entidade filantrópica, existe uma presunção de que faz jus. Agora, a parte contrária pode sim surgir essa presunção e ela produzir a prova. Eu entendo, respeito a posição e o comportamento dos colegas que fazem isso, mas eu acho que o juiz ele procurar elementos para poder provar a gratuidade ou provar que não tem direito à gratuidade, seja em rede social, seja no Google, seja no que for, eu acho que isso
pode comprometer a garantia constitucional da isonomia de tratamento pela imparcialidade do julgador, entendeu? Acho que o juiz ele precisa estar equidistante e deixar que as partes promovam as provas e as alegações. Isso, eu acho até que o juiz ele deve ter a investigação probatória necessária, que o juiz está previsto em lei, faz parte, inclusive, do acesso à justiça, a garantia de efetividade de direitos da parte, mas sempre voltada a investigação probatória para a tarefa de decidir, ou seja, para o juiz poder fazer algo que ele precisa para decidir. Não para poder fazer comprovação para um lado ou para outro. Eu não me sinto assim muito confortável nessa investigação. Não sei como é que o Felipe entende. A princípio eu concordo também. Eu acho que tem que ser visto com muita cautela, né? Porque esse é um tema, quer dizer, a gente está falando de gratuidade de justiça. Então, uma investigação do juiz por esponte própria, quer dizer, espontaneamente o juiz vai lá e investiga isso. E parece que é algo que ele já, talvez, aí já partindo de uma premissa de que a pessoa está de má fé, que a pessoa está inventando alguma situação. Então, eu acho que nesse ponto, esse tema da iniciativa probatória do juiz é um tema que sempre foi muito discutido, né? Até eu lembro que o Barbosa Moreira tinha um artigo sobre isso naquela série Tema de Direito Processual, Sim. E ele usava um argumento que é muito pertinente, que é o seguinte, ele defendia que o juiz tinha essa possibilidade da iniciativa probatória, como tem, né? Sim. Mas eu acho que você pontuou muito bem, porque assim, uma coisa é o juiz ter iniciativa probatória até com relação ao julgamento de mérito. Então, assim, para investigar, por exemplo, até um colega ontem, sem citar nomes, claro, um colega ontem mandou uma mensagem e perguntou, Felipe, eu estou com uma situação aqui, era uma fundação, né? E aí a tese era de vínculo de emprego, só que era um servidor público e a fundação vinha com uma tese que ele não podia ter aquele vínculo reconhecido porque seria um duplo vínculo com o Estado, a vedação constitucional da acumulação de cargos. E ele falou, eu não sei se essa fundação encerrou a audiência, eu não sei se a fundação é pública ou se não é pública. Sim, aí e como é que você vai? Aí você vai no Google, você bota. Aí eu falei, cara, vai no Google. Botou no Google lá, procurei para ele, achei e falei, essa fundação aqui é privada, então essa tese de acumulação de cargo não tem nada a ver. Então, eu acho que, quanto ao julgamento de mérito, eu acho que o juiz deve ter, sim, a iniciativa probatória. Mas numa questão como a gratuidade, me parece que não é o caso, porque se o juiz, o primeiro fato do juiz investigar a situação do reclamante, talvez numa execução mude de figura, na execução talvez justifique, né, diante do poder executório do juiz, que o juiz investigue a situação financeira, como deve fazer. Agora, e eventualmente usar de um elemento de internet, por exemplo, né? Agora, numa situação de gratuidade, me parece que é realmente já partir de uma premissa de má-fé e realmente, nesse caso, comprometeria, a meu ver, a imparcialidade do juiz. Até aproveitando uma que o Felipe acabou colocando aqui, eu queria até comentar isso, que eu acho que é um dos pontos também da reforma, muito que ele falou da execução das custas. A gente, ou seja, no momento em que se preocupa em desinchar o judiciário do número de ações, a gente agora tem um problema, porque existe um arquivamento, o reclamante é condenado em custas, e agora aquela reclamação que ia para o arquivo, agora não, agora eu tenho que executar o reclamante e verificar se ele tem outros... Não vai achar nunca esse dinheiro. Não vou achar nunca. Então, nesse contexto, ainda acaba inchando mais, né? É só para pontuar mesmo. Eu queria justamente aproveitar esse ponto, Cláudia, imaginando assim, a reforma está aí já há um pouco mais de um ano, né? E, em tese, a condenação em custas passou a ser muito mais habitual do que era no passado, né? O que teria, inclusive, gerado aquele argumento da banalização, já que, né, a gente não cobrava custas em praticamente nenhuma circunstância, até mesmo nos acordos, era sempre pelo reclamante dispensado o recolhimento, né? Isso significa que deve ter tido um grande impacto nas rotinas do primeiro grau, né, de como as coisas estão acontecendo, deve ter um impacto com o aumento de execuções, com arquivamentos talvez mais provisórios, porque, na verdade, eu não posso encerrar o processo, né? Eu queria, nesse aspecto específico, falando um pouco sobre gratuidade, um ano depois, né, o que mudou nas rotinas do primeiro grau? O que vocês podem contar para a gente de diferente? Vou usar até um caso que acabou de acontecer. Eu tive agora, essa semana, um processo desse. Porque eu não condeno em custas no arquivamento. Eu presumo que, a não ser que o réu me diga, não, ele estava aqui e foi embora, porque... Aí, nesse caso, eu condeno, mas, fora isso, não. Mas um colega que passou fez a condenação em custas no arquivamento.
Aí foi, e o colega saiu, passou um dia lá, e aí veio para executar, né? Porque ele, por óbvio, não pagou. Na hora de executar, eu peguei, reconsiderei e dispensei as custas. E a reclamada agora gravou de petição da minha decisão. E vai para o tribunal, porque a reclamada quer. Então, assim, a gente acaba tendo incidentes de execução de um processo morto que a gente não tinha antes. Entendeu? Então, assim, acaba que traz um movimento para o cartório desnecessário, ou seja, não tem necessidade alguma, é ocupar o judiciário, ocupar a secretaria com execuções que não vão dar em nada, porque o reclamante não vai ter condição de custear aquilo, e, enfim, vai só ficar ali durante um tempo, depois vai acabar indo para o arquivo provisório, e aí até se perder. Então, realmente, trouxe para o primeiro grau, pelo menos primeiro grau, acho que para o segundo agora, pelo menos agora vou receber. Vai ter pelo menos um agravo de petição. Um agravo de petição vai chegar lá. E vão ter há questões agora que não havia antes de tramitação. Esse é um tema interessante, assim, o impacto prático, né? Eu tenho conversado com os advogados também, e alguns advogados de reclamado têm me falado o seguinte, né, que essa situação de honorário advocatício, quando o juiz fixa em favor do advogado da reclamada, muitas empresas, principalmente as empresas de grande porte, já estão querendo fazer uma espécie de compensação, já estão fazendo uma compensação. Ou seja, eu tenho um contrato de honorários com o meu cliente e eu pago, sei lá, R$5.000 por mês para aquele escritório. Só que ele ganhou R$5.000 numa reclamação trabalhista, e aí a empresa está compensando isso. Ou seja, até o advogado da reclamada, que talvez no momento inicial ficou eufórico com a reforma e tal, já não está gostando muito, porque ele está sendo uma compensação do dinheiro que ele está ganhando. Então, na verdade, assim, o grande beneficiado disso acabou sendo o empresariado. A verdade é essa, né? E com relação ao impacto prático ainda, né, uma situação que eu lembrei também aconteceu comigo, eu também não tenho condenado em honorário sucumbenciar, geralmente, em alguns casos fixo por equidade, que era mais um tema que eu acho que não dá tempo de falar hoje aqui, mas talvez num próximo encontro a gente possa debater. Mas uma situação que o colega também titular, ele fixou os honorários, né? E acabei falando titular, já vão saber quem é, né? Na verdade são duas possibilidades, então não sabem quem é ainda. Mas enfim, não tem nada demais. Mas é uma situação que fixou honorários e aí chegou para fazer um acordo na execução. E aí estava aquele samba do crioulo doido. Era assim, honorários do advogado do reclamante, R$2.000. Honorários do advogado do reclamado, R$5.000. Créditos do reclamante, R$10.000. E aí chegaram em acordo em mesa, fechamos um acordo. Aí, como é que fica então? Mas tem que pagar os honorários. E aí não queriam fazer acordo porque o advogado queria honorários um do outro, né? Eles não queriam abrir mão daquela situação, muito embora o crédito do reclamante em si seria tranquilo de fazer o pagamento. E aí, no final das contas, eu acabei, enfim, conversando lá com eles conseguiram resolver, fizeram critério, abateram lá e acabou saindo o acordo nesse caso. Mas é uma situação interessante que a gente passa a ver, né? Uma situação que para a gente era impensável antes, que hoje em dia, talvez, com todo o prestígio que a advocacia, claro, tem que ter mesmo. Sim, mas em muitas situações, às vezes o crédito do advogado ele passa a ser mais privilegiado do que o crédito do trabalhador, o que é algo que para mim parece um pouco estranho. Né? Mas, enfim, são alguns impactos práticos que a gente tem vivido aí em função desse tema da gratuidade. E até em termos de acordo também, eu acabei inserindo uma cláusula de compensação de honorários que não tinha antes, mas agora eu já coloquei, dizer que cada parte se... Essa pergunta é muito boa, assim, muita gente me faz essa pergunta. E assim, como é que eu penso com relação, não sei se você concorda, com relação ao acordo? Fizeram um acordo, não tem ressalva alguma com relação a honorários, ninguém vai receber honorários. Aí é uma questão do contrato do cliente com a parte. Compensou, né? Porque o acordo... fizeram um acordo, não mencionaram, aquilo ali para o trabalhador e acabou. Ele que se entenda com o seu cliente, cada um que se entenda com o seu cliente. Eu coloco, mas para não ter dúvida, eu coloco... Você ainda coloca uma ressalva expressa. Mas eu acho que esse tema realmente de honorários é realmente um tema bem interessante para a gente poder... Eu tenho várias ideias... Olha, estou me convidando para vir de novo falar sobre honorários, hein? O convite está registrado, aliás, a oferta está registrada. Né? Assim, a Cláudia usou uma expressão que eu achei bem interessante, porque a gente falava muito em tempo morto há alguns anos atrás, e a ideia de tempo morto no processo fez com que a gente fizesse reformas processuais, tornando ele mais célere, né? E, ao mesmo tempo, incentivasse todo aquele esforço de administração de justiça, de que somos juízes gestores e, como gestores, temos que fazer a coisa andar mais rápida. E é a primeira vez que eu ouço alguém falar em processo morto. Né? Não é mais tempo morto, mas eu tenho agora... É 100% de tempo morto, porque é o processo que está morto, né? Que eu ainda tenho que executar, correr atrás,
levar para segundo grau, voltar, etc. O que me faz me perguntar, né, há alguns anos atrás, o Boaventura escreveu um texto sobre acesso à justiça, né, sobre a sociologia da administração da justiça, em que ele falava em obstáculos econômicos, obstáculos sociais, obstáculos psicológicos, obstáculos geográficos. E aí talvez a gente possa estar aqui numa discussão sobre gratuidade falando sobre obstáculos processuais ao exercício da jurisdição, ao acesso à justiça. Sim. Eu queria caminhar para o final, né, poder a gente amarrar o nosso papo de hoje, dando a oportunidade para vocês fazerem um resumo, assim, um comentário final de como vocês estão vendo essa perspectiva do debate em torno da gratuidade de justiça. Olha, Fragali, eu acho que é um canal muito interessante abrir para a gente poder falar um pouco sobre isso. E eu acho que o tema ele é maior do que simplesmente a gente analisar a gratuidade como só um meio de acesso à justiça. Eu acho que quando a gente analisa os artigos da reforma que tratam desse tema, acho que a gente tem que ter uma preocupação que existe uma responsabilidade do juiz trabalhista na hora de interpretar a norma, uma responsabilidade que a advocacia tem que ter na hora de atuar também e defender os clientes, a responsabilidade das partes. Existe está invocando uma responsabilidade de todos os atores do processo trabalhista, acho que a gente precisa ter a noção disso, e que existe a necessidade de se demonstrar essa responsabilidade para a gente obter o mesmo tratamento que existe para todas as outras justiças na hora desse ponto. Então, eu acho que a questão transcende só uma análise jurídica sobre o tema. Eu acho que envolve também um comportamento de atuação e certamente, né, a questão econômica, que é a matéria de fundo me parece a matéria de fundo da reforma trabalhista. Mas acho que a gente precisa analisar isso. Acho que a inconstitucionalidade, em termos jurídicos, né, e abordando a questão de forma jurídica especificamente, ela existe. No meu ver, ela existe pelo prisma, seja do acesso à justiça, seja da isonomia de tratamento. Mas eu acho que, independentemente disso, acho que tem que invocar, como o Felipe bem pontuou diversas vezes, tem que invocar a responsabilidade nossa e de todos os atores do processo, para que a gente possa ter um final feliz, né, nessa tese da gratuidade. Uhum. Concordo com o que a Cláudia falou, esse momento é um momento de transição, então a lei é relativamente nova, tem 1 ano mais ou menos de vigência, né, e os critérios ainda são muito dispersos. Eu acho que essa questão ainda vai ser bastante amadurecida até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o próprio Supremo vai decidir a ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ter um caminho aí talvez mais seguro para trilhar, né? Mas o meu recado principal aqui, a minha visão, foi aquela que eu falei no começo, e vou fechar repetindo, né, que é buscar um caminho de equilíbrio. Então, evitar situações de excesso, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que chegou o momento, já passou da hora da gente, no processo do trabalho, ter um entendimento de equilíbrio, um entendimento realmente sem extremos, sem exageros. Eu acho que se a gente pensar em aplicar dessa forma, eu acho que fica perfeito. Porque, realmente, a aplicação, como vem sendo feita na prática em muitos casos, ela está inibindo o acesso à justiça. Por exemplo, a gente vê a estatística aí, 30% a 40% de redução da distribuição de ações. E aí eu pergunto, será que é uma redução de distribuição simplesmente porque o direito não existe? Ou será que existe um grande temor realmente de perder? Né? Isso acontece, até discutindo com um amigo que é juiz estadual, né, e adepto dessa interpretação econômica do direito, que está tão na moda hoje em dia. Né? E assim, é claro que é uma teoria que tem o seu valor, tem o seu mérito, mas assim, eu coloquei para ele a seguinte pergunta. Vamos supor que você tem uma filha, né, e essa filha é vítima de assédio sexual, por exemplo, na empresa em que ela trabalha. A gente sabe que o assédio sexual, a prova é muito difícil, por exemplo. Quantas vezes você vê um processo desse que a pessoa não consegue provar, tem que usar indícios e tudo. Então, perceba, será que a pessoa não vai deixar de ajuizar essa ação? Porque ela sabe que a prova é difícil, ela até pode conseguir provar, mas existe uma grande chance de não conseguir. Então, não seria estimular a aventura, não é isso que eu estou querendo. O que eu estou querendo garantir é que a pessoa possa ter o direito, pelo menos, de recorrer ao judiciário e tentar provar aquilo que ela passou. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir, eu acho que essa ponderação econômica tem o seu valor sim, mas não pode ser algo absoluto, porque senão a gente entra no utilitarismo, né? Naquela ideia, eu vou sacrificar o direito de tantos por cento, porque tem uma minoria ali, tem uns 10% ali que ajuizam a ação de má-fé. Então eu vou sacrificar 40%, pessoas que às vezes têm direito de difícil comprovação, em prol de talvez uma minoria ali. Então essa análise econômica tem que ser vista com muito cuidado.
E eu acho que é isso. Eu acho que é cada vez mais caminhar para um caminho de equilíbrio e um caminho sem posições extremadas. Pois é, Felipe, esse dilema entrar ou não entrar na justiça, o dilema diante dos custos desconhecidos que um processo judicial pode proporcionar, ele faz aparecer toda a importância do debate entre acesso à justiça e gratuidade, um tema que certamente não se esgota nessa nossa conversa e que vai comportar aí talvez outras ocasiões, outras oportunidades para a gente poder debater. Ele se prolonga no dia a dia do judiciário trabalhista e essa nossa conversa trouxe um pouco de luz a essa discussão e, por conta disso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Felipe, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Obrigado, Eugênio, nosso engenheiro de som, criador da logomarca do podcast, nosso dileto, nossa usina de ideias na Escola Judicial. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou e pôde assim conhecer um pouco mais das questões e dos dilemas que os juízes do trabalho enfrentam ao apreciar pedidos de gratuidade. Fica aqui o convite aos dois para que retornem numa outra ocasião e que a gente possa prolongar esse bate-papo, talvez com um tema de honorários aqui sugeridos por vocês. E com essa fala de agradecimento, encerro aqui, Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.